Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da questão de fazer trabalhos, peças ao estilo quebra-cabeça ou do inglês aí que seria o puzzle. Acho que seria essa a pronúncia correta, mas vamos perguntar aqui pro Google. Puzzle. Puzzle. Deve ser mais ou menos isso, beleza? Então aqui está o exemplo, o que eu estou utilizando como exemplo. Vamos tirar já daqui isso daqui. Tem até umas imagens grandes aqui. Tem essa e tem essa. Beleza? Então eu vou dar algumas dicas a respeito disso. Como você faz. Algumas coisas que você tem que levar em conta. Beleza? Então assim, isso dali é uma pecinha mais simples. No contexto da peça que eu queria fazer, eu desenhei de maneira que a mesma peça, ela é idêntica na formação aqui, tá ok? Então são peças, eu acho que seria a pronúncia correta, simétricas, ok? Elas são idênticas para montar esse círculo. Mas, enfim, para um quebra-cabeça, você poderia variar essa questão aqui do tamanho das pecinhas e tudo mais. Eu só vou dar um exemplo, mas a ideia é passar dicas de como você faz e algumas considerações que você tem que levar em conta na hora de desenhar essas peças, beleza? No meu caso aqui, para quem não conhece, esse programa que eu estou utilizando é o Aspire. Na minha opinião, é o melhor. Tem outros bons programas. E assim, para quem não conhece, está começando agora, referência em questão de CNC e tal, ele é um programa específico para CNC, já que tem algumas possibilidades aí de utilização de outros programas que são um improviso para CNC, como é o caso do Google SketchUp. Mas enfim, seria assunto de outro vídeo. Mas vamos lá. Sempre quando você for trabalhar com quebra-cabeça, semelhante aqui como eu fiz aqui, você sempre tem que desenhar as peças separadamente, tá? Não tem nenhuma opção que tipo você consiga trabalhar diretamente sobre esse desenho, por exemplo. Às vezes eu vou colocar aqui, primeiro recorta por dentro, depois recorta por fora. Não, você já precisa desenhar cada peça independente, tá? Vamos tentar desenhar alguma coisa aqui do zero, só para ficar de referência, assim. Vamos supor que fosse uma pecinha quadradinha aqui, que a gente vai fazer. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o centro. Então, enfim, a questão da elaboração da peça aí é de cada um. É só para ficar como uma referência mesmo. Tá? Aí depois você entra, assim, na questão dos encaixes, quando a gente fala de quebra-cabeça, é mais uma elipse. Não é tanto círculo. Se você quiser fazer o círculo perfeito como encaixe, também. Beleza? Mas vamos supor, eu vou passar só o conceito aqui para que vocês entendam. Tá? Então vamos supor que eu vou ter esse daqui. Esse aqui vai ser menorzinho assim. Aqui vamos colocar um maior, só que um pouquinho mais pro lado aqui. E vamos por essa encaixa nessa, essa nessa. Tá faltando uma. Essa aqui tá por dentro. Tá, eu preciso só mudar aquilo ali. Então vou desenhar o último aqui. E vamos dar prosseguimento. Só aqui que tipo assim eu coloquei do lado errado. Dá pra fazer também, mas eu quero deixar um negócio um pouco mais padrão, tá? Então beleza, aqui eu desenhei o formato dos encaixes. Agora entra a questão daquela emenda da peça aqui, tá? Você pode fazer tipo assim, ó, com emenda quadrada, tá? Só que, enfim, se você não se atentou a isso e tudo mais, a máquina ela não tem a capacidade de fazer o cantinho da peça quadrado, tá? Então, quando isso pode vir a ser um problema? Principalmente quando, digamos assim, a sua fresa é uma fresa mais grossa. Isso vai interferir. Quanto mais grossa for a sua fresa, o diâmetro da sua fresa, maior a interferência nesse encaixe. Beleza? Vamos só concluir aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de trimar ou a ferramenta de corte interativo. Está aqui aparamento interativo.
Até então eu conheci ela por Trimar. Eu sempre tratei ela como Trimar, que vem lá do Artican também, que eu costumo utilizar bastante. Tá? Aqui eu já formei o que seria, digamos assim, o, o encaixe padrão dessa peça. Beleza? Por exemplo, vamos fazer mais uma só para ficar uma, pelo menos aqui. Aqui. E aqui. Aí pega novamente a ferramenta, vamos recortar tudo aqui. Beleza, agora aqui a gente já tem um conceito melhor para fazer isso. Tá? Então perceba, na questão da fresa, quando você utiliza, independente da fresa com que seja, tá? Ela tem em rotação esse formatinho redondo, tá? Então vamos utilizar aqui, por exemplo, se eu estivesse utilizando aqui, ó, uma ferramenta de 4 milímetros exatamente para fazer esse trabalho. Vamos mostrar no zoom o que acontece. Esse cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui, quando a fresa vem, ela tem esse formato redondo aqui em trabalho, tá? Então ela não vai vir aqui, não tem como ela fazer um quadrado interno para ficar esse ângulo certinho, quadradinho. Beleza? Se ela está passando por fora, beleza, ela vem por aqui, ela passa aqui, vai ficar quadrado o resultado. Só que em certas situações, na hora que a gente for precisar fazer isso aqui, é quadrado, ela vai ter que vir por dentro aqui. Tá? Então, para não afetar, digamos assim, o contorno da peça, ela vai até o limite de onde ela pode ir. Vamos supor, ela chegou até aqui, aqui é o limite. Tá? Perceba que depois no resultado da peça aqui, vai ficar arredondadinho no canto, tá? Arredondadinho no canto. E às vezes esse arredondadinho é uma, digamos assim, uma coisa que atrapalha na questão do encaixe, tá? Então, o primeiro ponto que tem que se atentar é se a sua fresa vai, tipo, te ajudar nessa questão. Beleza? Tem umas maneiras de contornar, mas vamos dar andamento aqui. Eu preciso explicar uma coisa antes, para não ficar tipo assim, meio sem pé, sem cabeça. Tá. Beleza, desenhou aqui o esquema de como você quer fazer. O primeiro passo que você tem que fazer é desenhar uma peça por uma. Tá? Ou seja, separar esse desenho aqui, desenhar as peças individualmente. Tá? Como eu faço isso? Eu crio uma cópia. Criei uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e vou desenhar uma por uma das peças. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, o que eu quero? Eu quero preservar ou desenhar essa peça. Vamos chamar de peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. Beleza? Então, eu vou apagar agora aqui esse desenho de maneira que só sobre essa peça. Tá? Então, dependendo da maneira como você fizer aqui, às vezes você consegue aproveitar para fazer duas peças. Mas aqui, vamos fazer da forma mais simples. Beleza, criei a peça 1. Agora eu crio outra cópia. Ctrl V novamente aqui, eu já colei o que estava. Agora eu vou desenhar essa peça, que eu vou chamar de peça 2. Aí vai ficar mais fácil de explicar esse conceito que eu falei da fresa ali. Peça 2. Vamos colar mais uma aqui. Opa, não colou. Mais uma. Já vamos colar outra aqui para já concluir essa questão aqui de desenhar as peças. Então, desenhou, fez o seu esquema, aí você precisa desenhar de maneira que fique peça por peça. Tá? Não tem como aproveitar diretamente. Às vezes mandar, eu vou recortar essa por dentro e por fora. Não dá, não vai dar certo. Beleza? Então, ficou aqui a esquemática. Tá? Vamos tirar agora aqui, ó. Vou tirar até essa daqui, porque essa daqui é a minha, tá? Essa daqui, vamos também apagar aqui. E agora vamos colocar essas pecinhas tudo aqui no meio. Lembrando que, enfim, por mais que eu tenha desenhado ali, da maneira que eu fiz aqui, vocês acompanharam aí,
aquela ferramenta ali de separar, quando ela identifica que está sobrando só alguma coisa que ela consegue fechar um vetor, ela já faz isso. Tá ok? Então aqui pode ver que está tudo contornado certinho, porque ela está tratando isso daqui como um vetor. Beleza? Da mesma maneira, se eu pegar aqui, ó, e cortar essa peça aqui, ó, tá? Ela já vai emendar o que sobrar aqui como se fosse uma peça inteira, porque aqui tem uma opçãozinha, ó, que é juntar seção separada. Se isso não tiver assinalado, ele vai entender, por exemplo, que isso daqui é tipo, esse pedaço aqui é uma peça, é uma linha de vetor, mas uma linha de vetor aberta, e esse restante é outro, tá? Então aqui só vou dar Ctrl Z para voltar a nossa peça ali e apagar só isso daqui. Tá? Então, entenderam essa questão. Agora, aqui que entra. Tá? Agora aqui vai ficar mais fácil de explicar aquele conceito do encaixe. Tá? Essa peça, por exemplo, aqui, ó, é uma que vai ter aquele problema. Tá? Se eu estou trabalhando com a fresa aqui, beleza, ela tem a capacidade de entrar aqui, nesse cantinho, ela consegue fazer isso. Tá? Se você determinou aqui, você está trabalhando com a fresa, eu recomendo que, enfim, quebra-cabeça, quanto menor o diâmetro da fresa, melhor. Mas aqui, por exemplo, seria uma possibilidade de trabalhar com a de 3 milímetros, atende a minha necessidade. Tá vendo? Quando estivesse recortando, aqui é um recorte por fora, ela vem e consegue deixar quadradinho. Só que nessa mesma peça eu tenho esse problema aqui, ó. Que aqui é como se ela estivesse fazendo um recorte interno, tá? Então, esse cantinho vai ficar redondo e aqui também vai ficar um arredondado diferenciado. Tá? Ela não vai conseguir fazer o cantinho. Como que dá para melhorar essa situação? Tá? Principalmente nessa quina aqui. Aqui a gente tem uma ferramenta que chama filetes, criar filetes. Ou, no caso do Articam, tem o osso de cachorro, que ela é justamente para contornar esse problema, tá? Vai ter digamos assim, uma variação que eu já vou mostrar aqui, só que é uma maneira que depois você já consegue o encaixe, beleza? Então o que que ela faz? Ela vai gerar aqui uma entrada nesse canto, ó. Tá vendo? Na hora que aparece a setinha aqui, é possível fazer aqui, ó. Beleza? Só que, enfim, é preciso especificar aqui o tamanho da ferramenta para que seja a entrada certa. Aqui você tem que colocar o raio da ferramenta. O raio é sempre a metade, tá? Então, por exemplo, se a ferramenta que você vai trabalhar de 3 milímetros, aqui é 1,5. Se for uma ferramenta de 4 milímetros, 2, e assim por diante. Beleza? Com a ferramenta assinalada, se você já fez o filete, vai aparecer o xizinho, então ela desfaz, tá? Colocou de novo aqui, tem a setinha, beleza, ela fez o filete. Então entendo o que isso daqui vai fazer. Na hora que a ferramenta estiver vindo recortando esse vetor, ela vem, ela vai dar uma pequena entrada aqui e vai continuar o trabalho, beleza? E com isso não vai ter aquele problema de encaixe aqui, tá? Se você não fizer isso, depois você tem que deixar, principalmente nesse canto aqui, ó. Vamos deixar o exemplo mais claro. Vamos supor que a máquina já recortou. Eu tenho essas peças aqui, tá? Aí eu vou pegar lá na hora de fazer a montagem dela e eu vou tentar encaixar essa nessa, tá? Se eu não fiz essa operaçãozinha aqui, o cantinho vai estar arredondado aqui, ó. Então não tem como encaixar. Agora, quando você dá essa entrada ali com a fresa, o que acontece? Aqui fica uma entradinha, justamente para que a outra peça não seja um problema encaixar aqui no cantinho. Beleza? Outra coisa também. Enfim, aí também tem a questão da variação da máquina e tudo mais. Isso tem que ser levado em conta, beleza? O que eu aconselho, assim, sem, digamos... você precisar interferir diretamente no desenho e tudo mais, quando você quer recortar uma peça com mais precisão, você trabalha, digamos assim, com passes mais rasos, tá? Com passes menores, tá ok? Por exemplo, a minha máquina tem capacidade de trabalhar assim,
compassos de 4, de 5, 6 milímetros. Beleza? Mas quando é uma peça de encaixe que força a fresa, tensiona, minha máquina é um equipamento, digamos, caseiro também. É uma delas que eu tenho uma precisão boa. Mas só esse tensionamento contra a madeira não vai obedecer essa linha de vetor, tá? Então aquele que foge quando é encaixe, cara, pode ser o diferencial entre não encaixar, beleza? Então fica essa dica também. Eu vou gerar o percurso agora aqui de recorte para vocês verem o que eu estou falando. Então naquele ali eu fiz o filete, tá? Então você tem que avaliar aqui aonde precisa fazer filete e aonde não precisa. Mas, digamos assim, de uma maneira geral... Opa! Ferramenta filete, hein? Filete. E aqui está filete osso de cão. No Artican está só o osso de cão mesmo. Tá? Então, geralmente, todos esses cantinhos aqui, que a outra peça vai ter um cantinho reto, você tem que fazer, ó. Tá? Vamos ver se tem alguma. Tá, aqui eu vou deixar sem fazer e nessas daqui eu vou fazer. Do lado de dentro aqui não precisa nada, tá? Entenda aquele conceito que eu disse. A fresa ela consegue vir por aqui seguindo e manter esse vetor. O problema é aqui, quando ela vem por aqui, ela não vai conseguir manter esse ângulo reto interno, tá? Isso daqui seria considerado um ângulo reto aqui de 90 externo, tá? E aqui seria interno. Então esses daqui eu fiz filete. Eu vou deixar esse de cima aqui sem para vocês verem. Vou gerar o percurso de corte. Aí vocês vão ver um exemplo mais prático disso. Vou colocar aqui. Opa. Selecionar todo mundo aqui. Ou faz assim também, que também dá certo. E aqui, nesse caso, a gente vai fazer um recorte externo, tá? Então, seria fora. Essa questão aqui, você pode testar também, viu? Às vezes, só esse simples fato de você recortar por fora ou por dentro... por fora ou por dentro? Fora ou por dentro é uma... digamos assim, é uma necessidade a escolha, tá? Ou vai ser por fora ou vai ser por dentro. O que eu ia mencionar é o seguinte, é isso daqui, ó. Aqui tem a opção subida e convencional, tá? Às vezes só o sentido que a fresa vai trabalhar pode apresentar um resultado diferente, tá? Um resultado melhor. Então tem que testar essa questão. Desenha duas pecinhas, tenta encaixar. Uma você recorta por um lado, depois você recorta pelo outro, tá? É justamente o que faz essa opção aqui, ó. E em uma das opções, ela vai, por exemplo, ela vai partir daqui e vai recortar rodeando por esse lado. Se você selecionar, por exemplo, a outra opção, ele vai recortar ao contrário. Sim, e isso apresenta diferença na peça, tá ok? Mas enfim, tem que testar. Cada máquina é uma máquina, tá ok? Vamos calcular aqui, ver se está tudo certo. Beleza, então vamos rodar a simulação. Acho que o material estava muito... Ou eu aumento o material, ou eu aumento aqui a profundidade do corte. Tá? Vamos colocar tipo, para cortar 16 milímetros de profundidade. Beleza? Então ele recortou a peça. Tá? Então isso daqui, galera, o resultado em si ele é bem fiel. Tá? Na sua peça e tal, depois vai ter uma entradinha aqui. Só que enfim, a gente está falando de uma peça bem fininha. De uma fresa bem fininha, então o resultado é pequenininho, digamos meio que imperceptível, mas é uma maneira de possibilitar o encaixe perfeito, beleza? Agora perceba aqui, ó, justamente isso que eu quero mostrar. Descer aqui, tá vendo aqui, ó, como que fica? Se não fazer aquele esquema, vai ficar um arredondadinho. Então, por exemplo, isso daqui, principalmente essa quininha de baixo aqui, ó, ela não vai encaixar aqui, tá? Isso vai ser um impedimento para esse encaixe. Diferente daqui, ó, onde a gente fez, por exemplo, a entrada com o filete, aqui, ó, aí já vai entrar normalmente,
Beleza? Porque essa quininha reta aqui, ó, ela vai ficar aqui embaixo, tá ok? Então, tem essa questão da variação da máquina, mas tem essa questão do canto que a fresa tem a capacidade de gerar, tá ok? Por dentro aqui não é problema, como eu mencionei, tá? Aqui não precisa fazer nada. Essas quininhas que são consideradas externas, ela faz sem problema algum, tá? As quinas retas em ângulo de 90 aqui externas assim, pode ver que fica perfeito, tá? A máquina consegue contornar por fora do vetor. Só que aqui é como se fosse um ângulo por dentro, tá? Um ângulo invertido. Então, se ela vier aqui e não tiver essa entrada aqui, ela vai fazer arredondado desse jeito aqui, ó. Tá ok? Eu acho que então ficou fácil de entender, tá ok? Aquela entradinha que faz, ou isso daqui, ó, é justamente para que se possibilite esse encaixe, que muitas vezes é impedimento. Então, fica as dicas. Vai fazer peça de encaixe e tudo mais. Se é uma máquina caseira e você sabe que ela tem um pouco de imprecisão, você consegue melhorar a precisão simplesmente recortando passes. Não precisa nem diminuir a velocidade, não é a questão da velocidade, tá ok? Reduz a profundidade do passe, isso já reduz o tensionamento, tá? Mesmo uma máquina com precisão boa e tudo mais, ela pode apresentar essa questão dessa variação, porque o material em si, vamos supor, se for madeira, se ele cortar muito tensionado, ele vai variar na medida, tá? Então reduz um pouco do passe, tá? E a recomendação também, se você tiver a possibilidade, trabalha com a fresa mais fina possível, tá? Uma fresa que eu gosto bastante, que eu gosto de trabalhar, é a de 2 milímetros, tá? Que é aquela linha ali que eu não preciso ter tanta preocupação com tipo assim, se fosse uma de 1 milímetro, seria bem fácil de quebrar, tá? Tem que estar muito atento com a questão dos passes e tudo mais. Só que 2 milímetros é o meio termo. A 3 milímetros é uma fresa que dificilmente você vai quebrar ela cortando ali, mesmo numa capacidade de corte razoável, tá? E o que eu recomendo, pelo menos uma de 3 milímetros, tá? Já que, tipo assim, o corte tem o mesmo diâmetro da haste, então é uma ferramenta reforçada. Quando a gente fala que a haste tem 3 e o corte tem 2, já é uma ferramenta reduzida, tá? Aquela redução que ela tem ali para o corte já é o ponto de quebra, tá? Agora, por exemplo, às vezes a ferramenta de 3 milímetros ela quebra no meio da parte do corte, tá? De maneira que assim ainda dá para trabalhar com a ferramenta, tá ok? Porque ela não tem essa redução. Mas enfim, basicamente é isso, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, você vai explicar alguma coisa, se você explicar meio termo, é a mesma coisa que deixar muitas dúvidas, tá ok? Espero ter ajudado aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida referente a isso, ou outras dúvidas referente à questão de programa, essas coisas, eu faço um vídeo assim que possível, porque é difícil explicar a resposta em texto, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?